Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada explorando o Urbana Bellica, cenário de RPG nacional publicado pela Nozes Game Studio e Casa do Alquimista. Urbana Bellica a gente está explorando aqui, né, capítulo a capítulo, dando uma passada geral pelo livro, tentando identificar aqui os pontos mais importantes, mais relevantes para apresentar para quem ainda não conhece o jogo, né, a lore, o sistema, o cenário, enfim, tudo o que for relevante para entender ali qual é a proposta, qual é a pegada do jogo. Mas se você está chegando agora, chegou por acaso aqui no canal, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com todo o material que a gente já fez sobre o Urbana Bellica para você assistir com calma e depois se juntar a nós aqui nessa expedição, porque toda semana tem um vídeo novo. Então olha lá, quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, tá acompanhando a nossa série, sabe que no vídeo passado a gente encerrou o capítulo 3, né? Falando sobre a criação do cenário e tal, do ambiente, né? Da ambientação do jogo de uma maneira geral. Então, seguindo adiante, hoje a gente vai falar do capítulo 4, criando o seu enredo. Ou seja, falamos já na sequência, né, da criação de personagens, da criação do cenário, e agora vamos falar um pouquinho da criação de histórias, que também está misturado ali, né, no meu entendimento pelo menos, com a criação do cenário, porque vai dizer basicamente qual é o tipo de história que você vai criar. Aqui a gente vai ter também várias dicas, várias ferramentas para auxiliar quem for narrar a dar vida para esse cenário, né? A criar uma ambientação que seja ainda mais interessante. Então, vamos lá. A primeira informação que o livro vai trazer aqui, a primeira escolha que você, e talvez até o seu grupo, né? É bom discutir isso junto com a galera que vai jogar. A primeira escolha que vocês vão ter que fazer é qual é, olha, o nível de realismo que vocês querem aqui no jogo. Tá? Então, o livro vai trazer aqui uma série de possibilidades, deixa eu ver aqui rapidinho, são 5 possibilidades, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas olha só para mostrar para vocês aqui no livro, é uma explicação bem simples mesmo, tá? Então cada uma delas vai ter basicamente um parágrafo, né, dando as linhas gerais de qual é o entendimento acerca dos níveis de realidade aqui no Urbana Bellica. O primeiro que o livro vai destacar é o realismo palpável, ou seja, é aquela coisa mais pé no chão, sem muitos exageros, sem nada que destoe muito da realidade em que a gente vive. Então, nenhum elemento muito fantasioso, nada sobrenatural, um nível de tecnologia igual ao que a gente tem hoje, acessível, né, da mesma forma que a gente tem hoje. Então, em tese, nada muito diferente do que a gente vê no dia a dia. Essa seria a primeira possibilidade. Um outro nível de realismo que o livro destaca é o que ele chama de realismo aceitável. O que é isso? Aí a gente já tem um degrau acima. Alguns elementos que ele vai chamar aqui de facilitadores, em termos de tecnologia, basicamente. Tá? Então, por exemplo, um cenário onde já existe ali tecnologia de holograma, de repente, alguma forma de comunicação mais rápida, mais eficaz do que a gente tem hoje, esse tipo de coisa. Geralmente associado com a tecnologia. A tecnologia dando um passo pequeno, tá? Não é para aloprar, um passo pequeno para frente, de forma a facilitar, de alguma maneira, a vida dos personagens. O terceiro nível de realismo que o livro vai trazer aqui é o que ele chama de realismo cinzento, tá? E aqui eu vou ler só um trechinho. Elementos fantasiosos sutis começam a ser incluídos, embora a sociedade e o mundo apresentado nestas campanhas sejam praticamente indistinguíveis da nossa realidade, temos a presença aqui desses elementos sutis que ele começa a citar aqui, que seriam, por exemplo, alienígenas, né, pessoas com poderes sensitivos, alguma coisa nesse sentido. Então, em tese, você tem um mundo bem parecido com a gente, mas com essa pitada aí de sobrenatural, vamos chamar assim, ou de fantasioso. Esse nível de realismo, melhor dizendo, o realismo cinzento, é o cenário base do Urbana Bellica, tá? O que não quer dizer que você seja obrigado a jogar com esse nível. Você pode colocar o nível que você entender que é melhor para o seu estilo de jogo ou o que o grupo esteja a fim de jogar, beleza? Seguindo adiante, dando um passo além aqui nesses níveis, né, de realidade ou de realismo, a gente vai ter o próximo aqui, que é o que ele chama de fantasia realista. Esse aqui eu vou ler um trechinho também, olha só. Os elementos fantasiosos estão presentes, ainda que de forma discreta para o grande público, que muitas vezes não será afetado diretamente ou não terá conhecimento de tais eventos, num mundo que pouco se diferencia do nosso. Nesta categoria, os personagens teriam um conhecimento maior sobre a situação e talvez algum controle sobre ela. Eventos sobrenaturais ou não naturais de escala considerável estariam em andamento e disputa entre os peões dessas guerras seriam muitos, mais ocultos. E aqui ele dá exemplo de outros jogos da Nozes Game Studio que utilizam o mesmo sistema aqui do Urbana Bellica, né, o sistema Nefastos, como exemplos desses cenários aqui de fantasia realista. Então ele cita aqui o Arcana Mundi e o Apoteoses. Então se você está familiarizado com esses jogos, com esses cenários, você já sabe mais ou menos ali qual é a pegada que ele se propõe. E para a gente fechar aqui, o último nível de realismo que ele vai propor é o fantasia palpável.
Vou ler um trechinho aqui para vocês também, olha só. Nessa categoria, o fantasioso e o real andariam lado a lado. Todos os cenários onde super-heróis existem, a sociedade brutal de Spurge ou de Battle Royale, a realidade fascista de V de Vingança. Todos poderiam ser classificados como fantasia palpável. Cenários desta categoria não necessariamente seria a casa de poderes mágicos ou sobrenaturais, pois a fantasia palpável seria o resultado de eventos ou manifestações que, de alguma forma, afetam a nossa realidade a ponto de não conseguirmos reconhecê-la totalmente como o mundo em que vivemos. Ou seja, trocando em miúdos aqui, todos esses níveis de realismo, eles partem do princípio de que o mundo é parecido com o que a gente conhece, tá? O Urbana Bellica é um jogo cujo cenário é urbano contemporâneo. O que vai variar ali é o nível de loucura, bizarrice, sobrenatural, chame do que quiser. É isso que vai diferenciar se a gente está num realismo ali palpável ou se a gente já está no nível mais alto, que ele considera aqui, de fantasia palpável. Então, nesse leque de opções, você, junto com o seu grupo, fazem a escolha que melhor atende às necessidades de vocês. Mas só um detalhe aqui que o livro também faz questão de pontuar: não necessariamente esses níveis de realidade, de realismo, eles são estanques, tá? Você pode criar uma história, uma campanha em que os personagens vão progredindo, vão avançando, vão descobrindo camadas, né? E que vai levando o jogo cada vez mais para o lado da fantasia palpável. Então, por exemplo, você começa no realismo palpável e aí, conforme os eventos da campanha, eles vão descobrindo que tem muito mais coisas nesse mundo, nesse cenário, do que eles imaginavam a princípio. E aí você vai introduzindo os elementos para ir avançando nesses níveis de realismo, tá? Um único detalhe, só para a gente fechar essa parte, que o livro também faz questão de pontuar, é essa questão, olha, do cyberpunk. Ele coloca aqui esse quadro com um pé no cyberpunk. Muito embora o Urbana Bellica também flerte com esse gênero, o alerta que o livro faz é o seguinte: ele tem a questão, alguns elementos, né, do cyberpunk, de lutar contra os poderes estabelecidos, alguma coisa assim, só que o alerta que o livro faz é mais ou menos nessa linha. Cuidado com a questão do nível de tecnologia. O Urbana Bellica, de novo, é um cenário urbano contemporâneo, ele não é futurista ao extremo. E é isso, em linhas bem gerais, que vai diferenciar ele de um cenário cyberpunk. Você quer que o seu jogo tenha próteses, né? O cara substitui um braço por uma prótese, tenha equipamentos de tecnologia muito mais avançado do que a gente tem hoje, você quer colocar isso no seu cenário? Coloque, até é possível, mas cuidado, isso não é alguma coisa que esteja acessível para todo mundo, não é uma coisa que esteja disseminada, é tipo aquela questão de tecnologia de ponta que de repente só alguns grupos vão ter acesso a uma quantidade restrita, limitada, talvez seja alguma coisa que esteja em desenvolvimento ainda. Então o livro só faz essa ressalva para você, em tese, né, não transformar o Urbana Bellica num jogo cyberpunk, porque não é essa a proposta original do livro. Seguindo adiante aqui no livro, ele vai começar a tratar da questão, olha, do gênero, ou seja, do tipo de história que você vai contar aqui. A gente já definiu, em tese, qual é o nível de realismo que o grupo quer, e isso vai auxiliar também o narrador e o grupo mesmo, né, a decidir qual é o gênero, qual é o tipo de história que eles estão a fim de jogar. O livro vai trazer aqui, claro, algumas sugestões, somente sugestões, mas já com algumas tabelas, ó, com ganchos de aventura, se você escolher utilizar a sugestão que o livro dá. Então ele vai começar aqui, olha, por exemplo, com gênero de ação. Aquele jogo tiro, porrada e bomba, constante movimento, os personagens sempre ali envoltos com alguma coisa, tendo que lidar com algum tipo de obstáculo, aquele tipo de jogo bem movimentado mesmo. Isso aqui é o que o Urbana Bellica considera como gênero de ação e vai trazer aqui, olha, as tabelas para te auxiliar. Então, só para dar uma ideia geral, por exemplo, onde é que se passa a treta, né? É numa cidade, é na selva, é num país estrangeiro, é no alto mar, enfim. Quem é que paga o seu tutu? Qual é a missão que vocês têm que fazer, né? É uma missão de espionagem, distração, eliminação de um alvo, demolição, sabotagem, enfim. Quem é o contratante? É um governo? É uma sociedade secreta? Um grupo paramilitar? Um grupo mercenário? Um ricaço? Enfim, tabelas ali para você gerar a sua aventura rapidinho ou simplesmente passar a vista aqui e escolher a opção que você achar mais interessante. Um outro gênero que o livro vai sugerir aqui, olha, é o caos social. O que seria basicamente essa questão do caos social? Pode ser um ataque terrorista, um ataque hacker, né, um desastre natural que está acontecendo ali naquela região, um apocalipse zumbi, sei lá, que não necessariamente precisa ser sobrenatural, né, um vírus, né, zumbi, enfim, já viu isso diversas vezes em quadrinhos, livros, filmes, enfim. E aqui, olha, exemplos. Qual é aqui o gatilho do caos? É um atentado terrorista? É uma tentativa de golpe de Estado? É uma guerra civil? É a privação de um recurso vital? Enfim, quem foi que apertou o gatilho, né, para esse evento? Sociedade secreta? Grupo paramilitar?
Voltando aqui depois da videocacetada para dar seguimento aqui, né, nos gêneros do Urbana Bélica, o próximo que ele vai destacar, olha, são as cidades ocultas. Aqui um jogo mais voltado para a questão da exploração também de conhecimentos secretos. Muito embora seja um jogo, de novo, com ambientação urbana, contemporânea e tal, talvez alguma coisa do passado seja interessante, algum conhecimento seja interessante, seja relevante para definir os rumos do futuro. E aí você vai ter essa questão da exploração aqui das cidades ocultas. E aqui, olha, as tabelas vão te ajudar a gerar essa cidade oculta aqui, né? Então, como sempre, em cada gênero, além da explicação básica sobre o estilo, né, desse tipo de história, de aventura, ele vai trazer aqui as tabelas auxiliares. Vamos ter aqui também, para seguir adiante, histórias de espionagem e investigação, né? Algum mistério, alguma trama internacional, de repente, também sempre tudo auxiliado aqui pelas tabelas, né? Gerando desde qual é o problema, né? Qual é o mistério, até quem contratou você, quem causou o problema, né? Enfim, quem é que está perseguindo você para impedir de completar a missão. Então, tudo isso você pode resolver a partir das tabelas. E o último gênero aqui que o livro vai trazer como sugestão, né? Lembrando que você pode inserir aí o gênero que você achar mais interessante, tem aqui o drama. O drama vai se caracterizar aqui por abordar questões mais maduras, mais complexas, talvez com personagens tendo que fazer escolhas difíceis, né, que vão gerar algum tipo de trauma ou inquietação no personagem, tá? Mas aqui o livro faz aquele à parte, né, aquele parêntese para sugerir que nesses casos você utilize aquelas ferramentas de segurança, né? Sejam aquelas cartas, né, com X e com o zero, ou qualquer outro tipo de combinação que vocês façam, para caso alguém se sinta incomodado com alguma coisa que foi abordada ali, é só utilizar essas ferramentas de segurança para mudar o rumo do jogo, ou para parar a narrativa ali, para trocar o assunto, para trocar o tema, enfim, é só um alerta que o livro vai fazer aqui. Só um detalhe importante aqui, é porque escondido aqui no meio desse capítulo tem uma regrinha aqui chamada de pontos de tensão. Como é que vai funcionar isso aqui? Segundo está dito no livro, se o seu personagem estiver numa situação que gere para ele tensão, estresse ou alguma coisa nesse sentido, o narrador pode pedir que ele faça um save, né, uma salvaguarda de vontade, e se ele falhar, ele vai acumular, ele vai ganhar um ponto de tensão. O que esse ponto de tensão vai trazer em termos de mecânica? Cada ponto de tensão que o personagem tiver significa que ele tem uma penalidade de -1 em todo e qualquer teste que ele fizer. Só que você pode acumular, no máximo, 3 pontos de tensão. Ou seja, você pode ter, no máximo, uma penalidade de -3 em cada teste que você fizer. E como é que eu me livro disso, né, dessa bronca? A recuperação dos pontos de tensão se dá na seguinte proporção. Você vai recuperar em 1d4 mais 3 dias, você vai zerar tudo ali, tá? Ou seja, entre 5 e 7 dias você zera os seus pontos de tensão, ou você vai diminuir um ponto de tensão por hora se você tiver algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento. E agora, só para a gente encerrar aqui o conteúdo desse vídeo, o capítulo vai terminar, na verdade, com exemplos, né, de enredos aqui, né, utilizando as regras que a gente comentou aqui, utilizando as informações que a gente comentou aqui. Então ele vai trazer 4 exemplos aqui para você dar uma lida, ver se quer utilizar algum deles, ou utilizar como inspiração, ou ver como as regras, né, são utilizadas aqui no passo a passo para construir um enredo, um gênero, né, utilizando as informações aqui do livro. Então a gente vai ter o primeiro aqui, Cães e Anjos, que vai ser uma fantasia aceitável de caos social ambientada nos dias atuais, olha. E aí ele vai trazer praticamente todas as informações aqui de uma história toda para você rolar aqui nesse cenário, né, usando esse enredo, melhor dizendo. Em seguida, ele vai ter aqui, olha, a Princípio a Dracônia, que já vai ser uma fantasia aceitável de ação, também ambientada nos dias atuais. Também, olha, com várias informações, com tabelas para coisas específicas dentro desse enredo. Então, uma ferramenta bem útil para você se acostumar aí com essa ideia, tá? Em seguida, a gente vai ter, olha, Ego Monstrum. É um realismo cinzento de investigação e drama ambientado nos dias atuais. Mesmo esquema, várias páginas aqui com informações, com ganchos de aventura, às vezes até com algumas regrinhas específicas do cenário, né, do enredo, enfim. E por último, ele vai trazer aqui o Controle de Zoonoses, que é um realismo cinzento de investigação e drama nos dias atuais também. Então, olha, vai ter aqui o tipo de cenário, o estilo de aventura, uma sinopsezinha, tudo isso você vai encontrar em cada um desses exemplos de enredo, para te mostrar na prática qual é a sugestão que o livro faz para que você crie o seu próprio enredo. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio pelo Urbana Bélica. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar batendo papo, trocando ideias e informações. E, no mais, a gente se encontra na próxima resenha.